É normal o médium dar um solavanco, uns pulos, quando está entrando em transe no processo da mecânica de incorporação clássica na Umbanda? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. O que acontece dentro da tradição de Umbanda que eu acompanho aí desde os 7 anos de idade? Estou dirigente, orientador espiritual, não só de uma casa aberta, mas especialmente do trabalho de educação mediúnica. Acompanho há mais de 18 anos médios em desenvolvimento. O que acontece? No início da educação mediúnica, os chakras do médium não vibram ainda na mesma frequência dos chakras do corpo astral, da entidade, do guia espiritual. Pode ser até um caboclo desenvolvedor durante um certo período, até esse chakra, esse giro dos chakras se ajustarem e aí haver uma aproximação, um acoplamento áurico sem esses sacudimentos, esses sacolejos. Acontece verdadeiramente, como se fosse uma fisgada nos chakras, um movimento involuntário que o médium dá no momento da manifestação, principalmente no início, aonde ele está se adaptando ao magnetismo da entidade. Então é todo um trabalho. Naturalmente, com os preceitos, os resguardos, a lavagem de cabeça, os trabalhos de firmeza, cachoeira, mata, rio, mar, praia, nas casas que fazem, nos pontos de força, todas essas firmezas, esses preceitos, nós, a Umbanda tradicional, nós mais antigos sabemos que com o tempo isso vai se sutilizando e esse sacolejo, esses pulos, esses repuxos que o médium sente dentro de si, eles vão ficando cada vez mais espaçados, mais sutis e cessam de acontecer. O acoplamento áurico no processo de incorporação de um médium firme, maduro, experiente na Umbanda é como se fosse um encaixe de uma mão numa luva perfeitamente ajustável ao tamanho da mão, e é uma luva que escorrega, ela não vai prender, como se tivesse um talquinho dentro da luva. Quem já usou luva de couro, outros tipos de luva, principalmente locais frios, sabe que encaixa, não prende. Então esse encaixe, o guia espiritual como se fosse uma luva, ele encaixa no corpo astral etérico do médium. E com o tempo isso fica bem sutil, bem suave. Mas por que acontece então? Médiuns antigos, décadas de trabalho, dando esse sacolejo, parece que vão arrancar a cabeça do indivíduo, ele vai para um lado, ele vira para o outro, parece que dá uma facada e ele fica tonto. O ficar tonto já demonstra uma deseducação mediúnica. O guia espiritual não vai deixar seu médium tonto, ele entra num estado alterado de consciência superior e aí acontece esse encaixe. O médium pode às vezes estar falando ali e daqui a pouco ele está com o guia espiritual de tão sutil que se torna esse processo no tempo, a ponto de você não saber quando é o médium, quando é a entidade. Dizem que Zélio de Moraes, eu não o conheci pessoalmente, ele estava falando, daqui a pouco era o caboclo das 7 encruzilhadas que estava falando, tal era esse acasalamento, tal era o encaixe da luva na mão. Então, falando pela Umbanda, não posso falar em outras tradições que eu não vivencio, não pratico. O médium que continua dando esses pulos, esses solavancos, demonstra um condicionamento e até um certo grau de animismo que vai ficando vicioso, porque quem tem clarividência apurada, percepções e vê o plano astral, às vezes o guia espiritual está ali parado, esperando, e o médium está dando os solavancos, vai para um lado, vai para o outro, fica tonto. Isto não é uma mediunidade educada.
ordenada e funcional. Então, esses solavancos, essas fisgadas, esse movimento de tronco de cabeça, essa tontura, com o desenvolvimento, educação mediúnica estruturada com método, no tempo, com fundamento, com instrução, com os preceitos, com os resguardos, isso se sutiliza, se minimiza e desaparece. Agora outros, em outras tradições, que continuam dando esses saculejos, esses sacudimentos, esses balanços, nós não podemos comentar. Falamos de Umbanda, da Umbanda que nós praticamos, e cada um escolhe aquilo que lhe é eletivo para o seu caminho, para o seu estudo. Umbanda tem fundamento. Além de saber preparar, também é necessário estudar. Meu muito obrigado. Até nossa próxima videoaula aqui na plataforma Universalista EAD.